Olá, concurseiros! Voltamos aqui para a parte 2 da resolução de questões da banca SES-Gran-Rio, resolvendo aqui questões que caíram no concurso do Banco do Brasil, beleza? Então vamos aqui continuar. Questão 5. Um colaborador de uma empresa precisa restaurar uma versão específica de um documento que está sendo editado no aplicativo do Word, no Microsoft Office 365, que é a versão online, né, conforme a gente falou lá na questão 1, tá bom? Para verificar as versões do documento que estão disponíveis para restauração, o colaborador deve selecionar o menu. Então, nessa questão, ele quer saber qual é o caminho que eu posso acessar para que eu possa ver versões do meu documento. Uma das características que a gente tem do Office online, pessoal, é que à medida que você vai editando, ele já vai salvando para você aquilo que você está fazendo. Então, pode acontecer de você realizar ações no programa que você não se teve como satisfeito, né? Você quer voltar, você quer desfazer. Então, existe uma maneira de você encontrar versões anteriores daquele arquivo. E aí ele quer saber, então, onde é que eu acho isso, tá? Então, para a gente responder essa questão, eu vou abrir aqui o Word, né, na versão 365. Eu vim aqui, pronto. Então, vamos lá, ó. O caminho que eu vou seguir será aqui, ó, no menu Arquivo. E aqui em Arquivo nós vamos ter essa opção, ó, Informações, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então, aqui em Informações, nós vamos encontrar ó, a opção de abrir o aplicativo na área de trabalho, proteger o documento, e a terceira opção é essa, histórico, né, histórico de versões, né? Quando eu clicar, ele vai mostrar para mim, ó, aqui do lado, quais são os históricos que eu tenho. Então, eu tenho um documento aqui que está aberto, que teve a última modificação aqui há 56 minutos, que é a versão atual, outra no dia 20 de setembro, às 11h46, e outra às 11h34, também no dia 20. Então, se eu quiser voltar para essa versão, é só clicar aqui sobre ela, ok? Se eu quiser a versão atual, eu clico aqui e ele mantém. Então, qual foi o caminho aí que a gente seguiu, né? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Voltando aqui para o slide, nós temos o gabarito, que será a letra C, né? Nós vamos aqui no menu Arquivo, depois nós iremos em Informações e depois nós iremos lá em Histórico de Versões, tá bom? Sexta questão. Os mecanismos de segurança combinam técnicas e ações de segurança para prover proteção de usuários e de dados. O mecanismo de segurança, que consiste em definir ações que uma determinada entidade pode executar e quais informações essa entidade pode ter acesso, é o de. Então, aqui ele traz para a gente, pessoal, alguns elementos que estão presentes na segurança da informação. Então, ele quer saber qual é desses elementos ou desse mecanismo que vai permitir que você determine a uma entidade o que é que ela pode executar e o que é que ela pode ter acesso. Ou seja, o que eu estou dando aqui é uma autorização, né? Então, eu estou autorizando ela a executar um determinado conteúdo e ter acesso também a um determinado conteúdo. Nosso gabarito, então, aqui, ó, será a letra D, tá? Aqui, identificação é o ato de você identificar uma entidade. Geralmente, essa entidade é um usuário. O que eu estou fazendo aqui, normalmente, é simplesmente identificar quem é ele, tá? Integridade é a garantia de que a informação não foi adulterada. Enquanto que autenticação é você garantir que aquela informação ela veio de um remetente verdadeiro.
E confidencialidade é que vai garantir o sigilo da informação, beleza? Então, a questão ela traz bem claro para a gente que o que eu quero aqui é determinar o que pode ser executado e o que pode ser acessado. Então, o que eu estou determinando aqui é a autorização daquela entidade, tá bom? Sétima questão. Os sistemas de arquivo permitem a organização dos dados em arquivos e pastas nos dispositivos de armazenamento. A quantidade máxima de dados armazenados por cada arquivo e a quantidade máxima de pastas variam entre os diversos sistemas de arquivo. O sistema de arquivo nativo do Windows 10 e que permite o armazenamento de um arquivo com mais de 8 GB de dados é o. Pessoal, quando a gente fala em sistemas de arquivos, eu estou falando em como o sistema operacional vai armazenar os meus arquivos, tá? Eu estou falando de tecnologias que vão determinar a velocidade em que ele salva, em que ele lê os arquivos, a proteção dos meus arquivos, se vai ter algum tipo de segurança, o tamanho desses arquivos, como a questão trouxe aqui para a gente. Então, a gente tem o Windows, tá? Vou colocar aqui de um lado, e aqui eu vou colocar o Linux do outro, tá? Então, por exemplo, a letra A, ela traz um sistema do Linux, que é o Razer FS. Além disso, o Linux tem sistemas que começam com EXT. Então, eu tenho o EXT2, o EXT3, EXT4. Todos eles são sistemas de arquivos lá do Linux, tá bom? Já o Windows é mais simples. A gente vai ter um sistema chamado de PAT, ou FAT, né? Que pode aparecer ainda assim, ó, FAT32. É só a sua versão, tá? Ou nós temos a versão mais atual, que é o chamado NTFS, que é exatamente o nosso gabarito, tá? Essa versãozinha aqui, ó, FAT32, ela tem um limite de tamanho. Que limite é esse? Ela vai permitir arquivos apenas, ó, até 4 GB. Se o arquivo for maior do que 4 GB, você não consegue salvar no sistema FAT32. Já o NTFS não. Ele vai permitir arquivos, ó, maiores do que 4 GB. E é justamente a versão mais atual em sistemas Windows, né? Então, ele está presente aqui no Windows 10 de forma nativa, tá bom? Resposta, então, aqui será a letra E. Oitava questão. O som de uma música pode ser digitalizado e armazenado em um arquivo de computador. Suponha que em seu computador existe um arquivo de áudio que contém uma música e que foi codificado em um determinado formato, por exemplo, MP3. Para reproduzir este arquivo de áudio no seu computador, é necessário ter, letra A, um bom monitor de vídeo. Pessoal, para você ouvir música, para você ouvir um arquivo de áudio, você precisa estar com um monitor de alta qualidade? Não, né? Não tem nenhuma relação aí. Muitas vezes você pode até desligar o monitor. Você quer só ouvir música? Desliga o monitor, fica ouvindo lá na caixinha de som que não tem problema, tá? Você precisa de um microfone adequado? De jeito nenhum. Você não vai gravar, né, como eu estou fazendo agora. Eu estou gravando, minha voz está sendo capturada e mandando para o computador. A questão, ela fala que você vai reproduzir. Se você vai reproduzir um arquivo de áudio, você está ouvindo um arquivo de áudio. Então, você não precisa de um microfone, você precisa de uma caixa de som, né? Você precisa de uma caixa de som ou um fone de ouvido. Um fone, bom?
Letra C. Você precisa de um programa antivírus atualizado? Também não. Não tem nenhuma relação, né? D. Precisa de um programa que faça a decodificação correta do arquivo. É exatamente o nosso gabarito, tá? O que a questão trouxe para a gente foi isso, ó. O nosso arquivo ele foi codificado, ele foi transformado em um formato. Que formato foi esse? A questão deu o exemplo aí do MP3. Então, agora, para que eu possa ouvir essa música, eu preciso fazer o processo inverso, que é decodificar. De um lado, eu codifico, eu gero um código, do outro lado, eu preciso decifrar esse código, decodificar. E isso, quando a gente fala de arquivos de áudio, arquivos de vídeo, nós vamos ter um programa específico para fazer isso. O programa que vai codificar e decodificar é o que nós chamamos de codec, que vem justamente de codificar e decodificar. Beleza? Então é comum, às vezes, né, você tem lá um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo, você vai tentar executar e pode dar um erro. O que é que está faltando aí? Está faltando exatamente este programa que vai permitir essa decodificação, ok? Então, gabaritozinho, letra D de dado. 9. O Google Drive é uma das várias ferramentas da empresa Google que existem na nuvem. Essa ferramenta é particularmente adequada para... Pessoal, quando a gente fala, ó, de ferramentas na nuvem, a Google aí ela tem várias ferramentas. Por exemplo, se você quer criar documentos, planilhas, apresentações de slide, você pode usar o quê? O Google Docs. Tá? Então, você não precisa, por exemplo, instalar um programa de texto, de planilha, de apresentação. Basta que você use essa ferramentazinha da nuvem chamada de Google Docs. Se você quer enviar ou receber e-mails, você pode utilizar uma ferramenta chamada de Gmail. Se você quer armazenar fotos, imagens direto na nuvem, você tem uma ferramenta chamada de Google Fotos. Então é isso que a questão está falando. A Google ela tem um monte aí de ferramentas, né? Um grupo variado de ferramentas relacionadas à nuvem. E o Google Drive, o que é que serve o Google Drive, tá, pessoal? O Google Drive é como se fosse uma pasta do seu computador, né? Uma pasta para armazenamento, para você guardar os seus arquivos. E aí eu pergunto a vocês, as pastas do seu computador, elas são limitadas ao tipo de arquivo que você pode guardar lá? Ou você pode salvar qualquer coisa, qualquer tipo de arquivo? Você pode salvar música em pastas do seu computador? Pode. Você pode salvar vídeos? Pode. Textos? Também. Planilhas, programas, tudo que você imaginar de arquivo digital você pode guardar em uma pasta. No Google Drive, ó, é a mesma ideia. Ela é uma pasta, só que essa pasta não está no seu computador, e sim na nuvem, ou seja, na internet. Portanto, essa ferramenta ela vai ser utilizada para você compartilhar arquivos de qualquer formato. Por que compartilhar? Porque você pode colocar lá e você pode dar acesso a outras pessoas ou até mesmo você de qualquer outro computador, beleza? Então, um gabaritozinho aqui, letra B. Questão 10. Uma situação que ocorre no dia a dia da utilização de correio eletrônico é uma pessoa A, ou seja, o emissor, a pessoa que está mandando, né, a mensagem, após enviar uma mensagem X para outra pessoa, que é o destinatário, recebeu uma resposta automática que informa que a caixa de correio do destinatário está cheia. O que é que isso significa? É isso que a questão está perguntando, né? Quando você manda um e-mail para alguém e você tem como resposta automática dizendo que não foi possível
enviar esse e-mail, a pessoa não vai receber esse e-mail porque a caixa dela está cheia. Qual é o significado disso? Tá? A letra A diz que o espaço ocupado por mensagens na caixa de correio do destinatário atingiu um limite autorizado. Pessoal, é exatamente esse o nosso gabarito. Tá? O que acontece é que as ferramentas de e-mail, de correio eletrônico, elas têm um limite. Né? Você usa aí, por exemplo, o Gmail. Tá? O Gmail, ele te dá aí um limite gratuito de 15 gigabytes. Tá? Então, você tem esse espaço aí, não só para o Gmail, tá, pessoal? Na verdade, o Google ele compartilha esse espaço aí com as ferramentas da Google, com o Google Fotos, com o Google Drive, mas também com o e-mail. Então, se você chegar nesse limite aqui, você não consegue mais receber e-mail. Por quê? Porque o espaço que você tem lá está no limite, chegou no limite, não dá mais para ultrapassar. Então, neste caso, vai chegar uma resposta automática informando que a caixa está cheia, beleza? Qual é o erro aqui da B? Ó? Ele diz que a quantidade de mensagens do destinatário atingiu um limite. Não existe limite de quantidade de e-mails, tá? Ah, o destinatário ele só pode receber 10, 20, 30, 50 mil, 10 mil e-mails. Não existe esse limite. O que existe é um limite de espaço. Atingiu o limite de espaço, ou você paga mais para ter mais acesso, ou então ele simplesmente bloqueia os seus e-mails, tá? Questão 11. Uma prática comum e recomendada para a proteção de estações de trabalho é que programas do tipo antivírus e anti-malware sejam mantidos atualizados nessas estações e em computadores em geral. Essas atualizações são necessárias principalmente para que estes programas, tá? Primeiro, o que é esse antivírus aqui, ó? E esse anti-malware, né? Antivírus, pessoal, é o programa que vai combater os vírus, ok? E anti-malware? Malware, pessoal, é a classe de programas que vão causar algum tipo de dano ao seu computador, inclusive o vírus. O vírus, ele é um tipo de malware, né? Só que não existe só o vírus, existem os vírus, existem os programas espiões, né? O spyware, existe, né? Deixa eu colocar aqui, ó, malwares. Então, você tem vírus, você tem spyware, os programas espiões, você tem o verme, que são os worms, você tem o cavalo de Troia, você tem o ransomware. Tudo isso aqui são programas que vão causar algum tipo de dano. Então, o que é o anti-malware? É o programa que vai combater os programas maliciosos. Okay? Então, hoje em dia, os antivírus, na verdade, eles são anti-malwares. Mas por que as empresas continuam chamando de antivírus? Porque é um nome mais comercial. As pessoas geralmente associam o perigo ao vírus, né? Se você fala malware, as pessoas... Malware, o que é isso, né? Se não é um concurseiro, dificilmente vai saber o que é. Então, aqui, basicamente, a questão ela foi redundante, tá? O que ele está dizendo é que a gente tem que manter essas ferramentas de segurança atualizadas, tá? Os antivírus e os anti-malwares. E ele quer saber o motivo. Então, a gente tem que manter atualizado para que eles possuam uma interface moderna com o usuário? Nada disso. Não tem nada a ver com modernidade, né? B. Ocupem um menor espaço em disco? Também não. Pelo contrário, quando você atualiza essas ferramentas, muitas vezes elas vão baixar mais informação, né, de programas, e aí ela ocupa mais espaço e não menos. Letra C. Para que esses programas funcionem, porque versões desatualizadas não funcionam. Pessoal, se você mantiver um antivírus ou um anti-malware desatualizado, ele não para de funcionar, tá? Então, também não posso marcar aí a letra C. Já a letra D diz que é para que você possa identificar vírus e problemas o quê? Mais recentes, exatamente. Quando você atualiza essas ferramentas,
Elas vão começar agora a identificar vírus, programas espiões, vermes, todos esses programas aí do mal que foram criados recentemente. Se você não atualizar, ela não vai identificar. Então, resposta aqui, letra D de dado. 12. A utilização de computadores compartilhados aumenta o nível de risco da segurança da informação. Para reduzir tais riscos, pode-se ativar a navegação privativa, tá? Navegação privativa, que não salva as informações de navegação, como, por exemplo, o histórico de sites e os cookies, e não deixa rastros após o término da sessão. Para navegar de forma privativa no Mozilla Firefox, o usuário deve abrir uma nova janela privativa ou ainda você deve pressionar a seguinte combinação de teclas. Então, os navegadores atuais, pessoal, ó, Chrome, Edge, Firefox, todos eles possuem esse modo privativo, tá? Agora, cada um desses navegadores ele tem um nome próprio para essa navegação privativa. Por exemplo, o Chrome vai chamar isso de navegação anônima. O Edge vai chamar isso aqui de navegação in private. In private. Enquanto que o Firefox chama isso de navegação privativa. E foi o que disse a questão. Só que ela não quer saber o nome, o que é que ela quer saber? Os atalhos, tá? E aqui neste caso, ó, o Chrome e o Edge, eles usam o mesmo atalho, que vai ser o Ctrl mais o Shift mais a letra N, beleza? Agora, o Firefox não. O Firefox ele vai utilizar o Ctrl mais o Shift mais a letra P. E aqui o P combina com a palavra privativo, né? Então, nosso gabaritozinho aqui será a letra D. A letra N, o que é que faz? O Ctrl N ele abre uma nova janela. Ctrl P você vai usar para imprimir. Ctrl T abre uma nova guia ou uma nova aba. E o Ctrl Shift A ele vai abrir as extensões e temas do navegador. Portanto, gabarito será letra D de dado. Finalizamos aí todas as questões que caíram na prova do Banco do Brasil e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.